Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A nossa reflexão de hoje é sobre o nascimento do Eterno. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 862 e a nova pergunta do dia. Enquanto muitos ensinamentos bíblicos são apresentados em termos diretos e de fácil entendimento, Deus também nos desafia com expressões enigmáticas que servem para ampliar nossa compreensão de verdades importantes. Qualquer fato que envolve a eternidade vai muito além da experiência humana e da nossa capacidade de compreensão. Mas mesmo assim, Deus abre as cortinas da eternidade e nos oferece oportunidade para enxergar coisas maravilhosas demais. Sem dúvida, um dos mistérios mais importantes é a noção de uma pessoa divina e, ao mesmo tempo, humana. Desde o primeiro versículo do seu relato do Evangelho, João afirmou a divindade de Jesus. Ao mesmo tempo, ensinou que o mesmo Jesus Cristo se fez carne e habitou entre homens em forma humana, como ele ensina em João capítulo 1 e 1 João capítulo 4. Paulo pregou a mesma doutrina, que Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu figura humana. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. São afirmações que ultrapassam a nossa capacidade intelectual, mas que ainda aceitamos. Aceitamos pela fé naquele que se manifestou. Séculos antes do nascimento de Jesus, profecias do Antigo Testamento já preparavam as mentes dos leitores para esses grandes ensinamentos. Um exemplo interessante se encontra no livro de Miqueias, escrita 700 anos antes de Cristo. Sua profecia foi a base das orientações que os escribas deram aos magos orientais que procuravam Jesus. Quando Herodes perguntou, os conhecedores das Escrituras citaram Miqueias 5, versículo 2, e apontaram para Belém de Judá. Isso em Mateus capítulo 2. A referida profecia de Miqueias 5 disse, E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os sacerdotes e doutores da lei entendiam corretamente que fosse uma profecia do local do nascimento do Messias. De fato, Jesus nasceu na pequena cidade de Belém de Judá. Mas a mesma profecia diz que as origens desse rei de Israel, desde os dias de eternidade. Jesus nasceu em Belém, mas já existia desde a eternidade. Assumiu a forma humana, mas já existia, porque Jesus é Deus. Não foi difícil para os líderes dos judeus aceitarem a ideia do nascimento do Messias em Belém, mas lutaram contra a noção da divindade de Jesus. Ele reconhecia sua posição de subordinação ao Pai, João 14, versículo 28, mas isso é uma diferença de papel e autoridade, porque ele ainda afirmou ser do mesmo caráter eterno e divino que identifica o Pai. Quando os judeus questionaram suas origens, Jesus não falou de Belém ou de Maria. Ele falou da sua existência eterna. Em João 8, 58, ele disse, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Seus ouvintes, que deveriam ter caído no chão para adorar Jesus, como os magos fizeram, pegaram em pedras para matá-lo. Para se fazer carne, Jesus nasceu em forma humana. Teve uma mãe biológica, uma mulher abençoada com o privilégio de cumprir uma parte importante do plano de Deus e enviar o Salvador ao mundo.
Mas as origens de Jesus não eram naturais, temporais, nem terrestres. Ele sempre existia. Vive desde a eternidade e veio do céu ao mundo. Mais de 2000 anos atrás, um bebê nasceu em Belém de Judá. Ele cresceu como outras crianças, mas não era igual. Ele apareceu aos homens como seu semelhante, mas era e é diferente e superior, infinitamente superior aos homens, pois ele é o eterno Deus que nos criou, que veio para nos salvar, que vai nos julgar e que oferece a vida eterna aos que decidem reconhecê-lo como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Maria, José, Belém, pastores, magos e outros fazem parte da história do nascimento de Jesus. Mas sua história não começou em Judá. João o descreve como o Verbo, quando diz em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses textos das Escrituras falam sobre o eterno Deus, que nasceu em forma humana, assumiu a forma humana para nos salvar dos nossos pecados. Pergunta 862. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses enquanto estava em qual condição? Alternativas. A. Em sua terceira viagem missionária. B. Preso em cadeias. C. Em liberdade em Corinto. Ou D. Escondido no deserto. A resposta certa, alternativa B. Preso em cadeias. Diz Filipenses capítulo 1, começando no versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo estava preso em algemas. Alternativa B, a resposta correta. Pergunta 863. Verdadeiro ou falso? A lei foi dada por Deus para anular a promessa feita a Abraão 430 anos antes. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas ele sempre existia, porque ele é o eterno Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.